Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Tinha gravado outros dois vídeos completamente diferentes para essa quarta de manhã, mas a informação que a gente tem é que Odair Hellmann deve ser o novo técnico do Clube Atlético Paranaense, técnico que pegou aquela reta final de Série B com o Inter, duas temporadas bem expressivas, depois passagem no Fluminense, no Santos, carreira no futebol árabe também. A gente vai falar um pouquinho como dá para imaginar o técnico Odair Hellmann como nova peça, né? Nova peça fundamental agora do Atlético, do tabuleiro do Atlético, vai ser o responsável por subir o Furacão. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, fazer todo aquele processo. Lembrar vocês que o link da B-Play tá aqui e hoje tem final de Europa League, então não perde tempo, dá esta moral para a gente, faz sua apostinha lá pra gente, pô, saber se Tottenham ou Manchester United vão ser campeões, né? Meu palpite é no United. Seguinte, meu povo, quero deixar claro que eu gosto da opção pelo Odair Hellmann, tá? Eu acho que o Odair Hellmann é uma decisão coerente, mesmo tendo uma desconfiança, principalmente pelo último trabalho dele no Santos. Mas tanto o trabalho dele no Fluminense quanto o trabalho dele no Internacional, uma impressão que o Odair Hellmann sempre me passou é de um técnico que conseguia fazer cenários competitivos. Técnico que não tinha nenhuma assim grande inovação tática, mas técnico que conseguia mobilizar o grupo para competir por ele, sabe? Então acho que esse que é o primeiro ponto. A gente vai ter um cara ali, convivência de vestiário, convivência de jogador medalhão, convivência de jogador que, porra, em algum momento pode encher o saco. Eu acho que isso é fundamental para esse momento complicado, esse momento de crise que o Atlético ainda vive, né? Óbvio que a chegada do Dair consegue, pô, trazer um ar novo de expectativa, de esperança, mas o cenário ainda é de crise. Então, o primeiro ponto é do gestor, o Odair Hellmann, e como isso acaba impactando os times que o Odair trabalha, os times que o Odair desenvolve. Agora a gente vai para outro ponto que é, assim, algo que eu sei que o torcedor se apega muito, que é o desempenho do Odair nas competições com os seus respectivos times. Então aqui a gente tem um relatório completo por competição, tá? Como, por exemplo, a gente vê aqui o último trabalho dele no Santos, que foi horrível. Em 12 jogos foram 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Mas não é isso que a gente vai focar, né? A gente vai focar principalmente em Campeonato Brasileiro e Campeonato Brasileiro Série B. No Campeonato Brasileiro Série B, cara, assim, foram 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, de 12 pontos disputados, ele conquistou 7. Se a gente conseguir esse aproveitamento de 7 a cada 12 pontos disputados, provavelmente a gente sobe mesmo estando na situação complicada na tabela que a gente se encontra neste momento. Outro ponto a ser levado em consideração é o desempenho dele no Campeonato Brasileiro da Série A, que aí eu acho que a gente consegue até ter uma base melhor, porque são 100 jogos, uma nota de corte maior. Desses 100 jogos, 45 vitórias, número expressivo. Então vamos lá, 300 pontos são 135 pontos através de vitória, mais 27. Pô, assim, fez mais da metade dos pontos ali que ele disputou. Essa conta eu consigo fazer. Então acho que é um número ali de um bom aproveitamento, uma campanha que coloca o Inter na Libertadores de 2019, uma campanha que vinha sendo muito proveitosa com o Fluminense. Depois ele acaba aceitando a proposta do time árabe, o Marcão assume, mas eu acho que dá pra falar bem nesse formato de competição de 38 rodadas e tudo mais. O Odair tem um bom desempenho. Eu vou ignorar a passagem dele pela Arábia, que é um contexto completamente diferente, mas os números longe de serem positivos. Outro ponto que eu chamo a atenção é a questão da Copa do Brasil, né? 27 jogos, 18 vitórias, 40 gols feitos, 17 sofridos. Um cara bem copeiro, assim, o aproveitamento da Libertadores também bem legal. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e só uma derrota. 15 gols feitos, 9 sofridos. Então o Odair Hellmann que consegue mobilizar o seu time para jogos de Copa e jogos até que os adversários não necessariamente são piores que ele.
O Odair competiu muito, por exemplo, contra o Flamengo de 2019 naquela Libertadores. O Odair competiu muito quando estava no Fluminense com o Flamengo também. Ali um Flamengo já estrelado em Campeonato Carioca. Então o Odair, ele, volto a dizer, ele consegue mobilizar muito o grupo nesse sentido de ser um técnico que faz os jogadores correrem por ele e os jogadores competirem o tempo inteiro. Algo que para a Série B é fundamental. Agora vamos ver o campinho, como eu imagino o Odair Hellmann montando o time do Atlético. Então, minha rapaziada, eu trouxe aqui o campinho, que com certeza vai ajudar muito a gente visualizar como pode ser o primeiro momento do Odair Hellmann como técnico do Atlético, no sentido de estrutura tática, de formação. Eu acho que isso é muito importante a gente conseguir visualizar. Gente, o Odair, ele é um técnico que ele costuma estruturar o time dele mais ou menos assim. Depois a gente bota as peças. Não costuma fazer linha de 5, pelo que eu pude pesquisar. É um técnico que opta sempre por uma base na linha de 4 defensiva e ele costuma fazer uma trinca no meio do campo, né? Às vezes com 3 volantes, às vezes com meia baixando um pouquinho mais, mas costuma ser uma trinca com jogadores de velocidade na frente. Ele gosta muito dessa saída rápida, ele gosta muito dessa alternativa do time, recuperar a bola, acelerar, recuperar a bola e acelerar. Então, apesar de não ser um técnico com ideias defensivas, eu acho que até para estancar a ferida defensiva que o Atlético tem hoje na Série B, uma das piores defesas da Série B, eu imaginaria um Atlético um pouco mais cauteloso, eu imaginaria um Atlético um pouco mais, assim, suave no sentido de não se expor tanto, pelo menos num primeiro momento, pra gente recuperar os pontos que foram perdidos nesse início totalmente instável de competição, mas eu tenho uma expectativa muito grande de uma melhora defensiva também. Então eu imagino. Cara, o gol é um assunto polêmico que a gente provavelmente vai falar aqui. Eu vou botar o Mikael. Não acharia um absurdo a entrada do Santos, mas vou botar o Mikael. Esse lateral direito, cara, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque, por exemplo, ele em algum momento liberou mais o Bruno no Inter e prendeu mais o Wendel. Em outro momento, o Iago Borducci, que hoje está no Bahia, era esse cara de mais profundidade. No Fluminense também revezava quem era esse lateral que chegava mais à frente. Então, assim, o que eu imagino, o Cauã continuando no time. Eu nunca sei escrever o nome desse garoto, vou escrever aqui. E no outro, o Esquivel. Vejo o Esquivel na estrutura ofensiva da equipe sendo até mais terceiro zagueiro do que o Cauã, tá? Aí no meio, no miolo de zaga ali, eu acho que a zaga que foi mais marcante dele no Inter foi Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo. Então ele gosta desse zagueiro mais físico, ele gosta desse zagueiro de mais imposição. Então acho muito improvável ele não utilizar o Abraão. Lucas Claro teve uma fase muito boa com ele no Fluminense, se eu não me engano. É outro zagueiro de mais construção, mais experiente. Acho que a tendência é ser o Léo. A gente deve contratar um lateral direito na próxima janela, tá, gente? Só pra deixar claro, vou botar o Cauã aqui como um quebra-galho, mas o restante da estrutura defensiva eu imagino que deva ser essa. De primeiro homem, ele utilizou no Inter durante muito tempo o Rodrigo Dourado. Então, esse cara de mais pegada hoje no Atlético é o Filipinho. Não tem muito mistério. Esse cara que vai proteger essa entrada da área, vai ser o cara que vai dar equilíbrio quando, por exemplo, o time adversário jogar as costas aqui, ou do camisa 10 ou do camisa 8, o Filipinho fazendo essas coberturas. Camisa 8. O Patrick foi muito tempo titular com o Odair, né? Então, assim, vamos ver. Eu chutaria que até pelo histórico, ser um homem de confiança, o Patrick assumiria essa vaga. E me deixa muito curioso o que ele vai fazer com camisa 10. O Zapelli vai ser titular com o Odair Hellmann? Pra mim, deveria. Mas, assim, por exemplo, era Patrick Edenilson durante muito tempo a trinca de meio campo ali, até pra manter essa intensidade, até pra manter essa pegada. A gente sabe que o Zapelli não é essa peça. Quem poderia ser essa peça? Talvez o João Cruz. Poderia ser uma alternativa ali pra fazer essa trinca, sabe? Mas
Se você pegar o Inter de 19, que chega na final da Copa do Brasil, que vai relativamente bem na Libertadores, tem o D'Alessandro, que aí seria um papel mais dos APL, mas aí o formato do meio-campo mudaria um pouco. Ao invés de um volante e dois meias, seria dois volantes e um meia. Ou talvez o nosso querido Odair bote o Zapelli na posição que ele foi bem lá no Belgrano, que é esse cara vindo um pouquinho mais de trás, que é esse cara podendo ver o jogo mais de frente, construindo o jogo, não atuando em zonas tão congestionadas, poderia ser. E na frente, bicho, vamos lá, vamos pensar. Se ele recuperar o Luiz Fernando, acho que não tem muito mistério que o Luiz Fernando seria titular. Mas hoje eu não teria o Luiz Fernando, não. Hoje eu pensaria nele com o Isaac. O Isaac é muito fundamental pra esse time, cara. Além de fazer muito sentido nesse jogo de transição do Odair, cara, é um jogador que, pô, abre espaço, é um jogador que, pô, sabe atacar profundidade, tem drible pra, porra, num drible abrir defesa e conseguir transicionar. Eu vejo muito Isaac, eu vou botar o Luiz, cara. Seria hipocrisia não pensar no Luiz Fernando nesse momento. Apesar de eu não estar jogando absolutamente nada. Esse time aqui não seria o time que eu montaria, é o time que eu visualizo o Odair montando. E o Renan, né? Pro Renan ser esse cara de bola longa, como ele utilizava o Guerreiro, como ele utilizava o Damião. Pro Renan ser o cara de ataque à profundidade, sabe? Volto a dizer, o jogo não vai ser esteticamente bonito, não. Muito pelo contrário, acho que o jogo vai ser um jogo mais bruto, mas um jogo muito eficiente. Obviamente, dependendo da entrega dos jogadores. É mais ou menos como eu imagino o Atlético de Odair Helma, rapaziada. Vou me aprofundar, obviamente, no nosso papito. Papito vem aí. Mas tanto questão de retrospecto, quanto questão de bastidores, quanto em questão de formação tática, um resumão para vocês acordarem nesta quarta-feira já bem informados. Tamo junto, forte abraço, Araios.